Abra a Bíblia, Deuteronômio 6 te manda expor as escrituras aos seus filhos. Não ponha coisas más diante dos seus olhos. Cuidado com aquilo que você assiste. A mentalidade das nossas crianças estão sendo atacadas. Porque os homens removeram o padrão de Deus para a família. E estão estabelecendo outros métodos que não os de Deus. E atingido a família, atinge-se a igreja. Meus irmãos, minhas irmãs, paz do Senhor Jesus. É uma alegria estar com vocês pela primeira vez. Desde já, eu quero expressar a minha gratidão pela vida desta convenção, pela vida desta igreja, pela vida do vosso pastor, que aqui também é o meu pastor, pastor Daniel Nunes. Meu muito obrigado pelo carinho, pela oportunidade que me é dada a servir ao povo que Deus lhe tem confiado. A todo o corpo de obreiros, que o Senhor Jesus vos abençoe, vos use e vos conduza em graça e sabedoria. Minha gratidão a Deus por rever amigos, instrumentos de Deus para a minha vida, como também para a vida da igreja brasileira. Pastor Ciro Sanches Zibordi. Eu, esses dias, gravei um vídeo, se pode usar humor na pregação. E foi baseado muito nas características dos livros do pastor Ciro, como também no seu perfil no Instagram. Já ri e aprendo demais com o que Deus tem feito através do pastor Ciro. Muitos livros eu já li e espero ainda continuar lendo. É uma honra estar no mesmo evento, pregando a palavra onde Deus está te usando, como também pastor Altair Germano, um amigo, um teólogo que tem o meu carinho e meu respeito, como também da minha família, que Jesus te use sempre, pastor Altair. Eu pensei que eu veria aqui o evangelista Tiago Rosas. Está por aqui? Se os irmãos puderem. Tá, manda, por favor, digam que eu deixei um abraço. O admiro também. Essa terra é uma terra de profetas. E que Jesus o abençoe cada vez mais. Pastor Gediael, é um prazer revê-lo. Que o Senhor Jesus também te guarde, use sua vida, sua família. Meus irmãos, por favor, abra sua Bíblia comigo no texto escolhido como base para o tema dessa linda festa. Provérbios, capítulo 22. Versículo 28, está escrito assim: não remova os limites antigos que fizeram teus pais, ou não remova os marcos estabelecidos pelos teus antepassados. Queridos irmãos, Provérbios traz-nos palavras de sabedoria, conselhos. Provérbios é um livro mais doce do que Eclesiastes. Enquanto Provérbios, na maioria dos textos ou dos seus versos, mostram para nós o que o mundo, ou como o mundo deveria ser. Eclesiastes nos mostra como de fato
o mundo é. Porém, sabendo nós que o homem tem uma natureza corrompida, totalmente dependente da graça de Deus para a sua regeneração, nós também encontramos nesse livro as verdades que apontam para essa necessidade: respeito, honra, valorização de princípios. Quem quebra princípios, um dia será quebrado. E os conselhos que Provérbios nos dá sobre família, sobre honra e submissão foram inspirados por Deus. Inspiração essa que atravessa o tempo, atravessa a cultura e continua sendo relevante para os homens de todos os tempos, porque é palavra de Deus e a palavra de Deus é eterna. Se aqui há um conselho, há uma ordem, há uma palavra, não remova, não tire, não desonre os marcos que seus pais estabeleceram. Creio que já foi explicado aos irmãos aqui o que eram, sobre o que o escritor está falando quando se refere a marcos, ou quando na minha versão diz limites. Pedras redondas estabelecidas em um campo, em uma terra, para delimitar limites. Até ali é dele. E se eu fosse daqui para lá, medindo a minha terra, eu saberia que até ali era meu. Daqui para lá não me pertence e não poderia ser removido. Eu tinha que respeitar o trabalho dos meus antepassados quando a herança era passada a mim. Remover os limites é desrespeitar o trabalho do outro, invadir o espaço do outro. Remover o marco é não valorizar verdades estabelecidas. E nós podemos pegar esse termo, marco, limites, e colocarmos também como distintivos ou características, perfis. Nós pentecostais, como temos nossas características de culto, de pregação, de liturgia, às vezes somos desrespeitados. Todo grupo tem seu modo. Protocolo não se muda, se adapta. É preciso haver respeito pelos limites estabelecidos, pelos marcos estabelecidos, saber até onde você vai, até que ponto você pode se expressar, que tipo de palavra você pode liberar, de que modo você pode se comportar, dependendo de quem está diante de você. São limites, são marcos estabelecidos. Respeito pelas autoridades, respeito aos pais, respeito à palavra, respeito ao tempo, respeito a quem já viveu o meu futuro. São marcos estabelecidos, são distintivos que eu não posso removê-los. Se há esse conselho que meus pais me deram, que meus pastores me dão, se há essa ordem bíblica de não remover aquilo que já foi estabelecido, repito, se há essa ordem de não remover aquilo que já foi estabelecido, é porque há em mim desejo de remover. Há em mim projetos de me apresentar como superior. Se a Bíblia diz não removas, primeiro é porque não pode ser removido. Segundo, é porque o autor das Escrituras Sagradas sabe de minha capacidade caída, de minha rebelião em querer remover aquilo que foi estabelecido. E a minha obediência não fará bem a Deus.
a minha obediência fará bem a mim mesmo. Então, é uma expressão de amor quando Deus nos dá ordem. Debaixo dessa palavra aqui, o homem tem a tendência de remover limites. Debaixo desse termo, o homem tem a tendência de remover marcos estabelecidos. Eu quero com vocês, por favor, pular para Romanos, capítulo de número 1. É onde quero basear a mensagem que Deus colocou no meu coração. Removedores dos marcos divinos. Em Romanos, capítulo 1, Paulo está falando que, nos primeiros versículos, que ele é um servo do Evangelho, um pregador do Evangelho. Depois, ele diz, a partir do versículo 2, que o Evangelho tem sua história, desde os profetas até a ressurreição e ascensão de Cristo. Versículo 4, Romanos 1:4. No versículo 5, ele diz que a igreja recebeu a graça do apostolado. O que é a graça do apostolado? O favor que Deus nos concede de anunciar o Evangelho, cumprindo a função, a missão que os apóstolos cumpriam, falando de Cristo, da sua morte e ressurreição, por onde passavam. A partir do 7, ele expressa o desejo de pregar o Evangelho pessoalmente aos irmãos em Roma. Então perceba que ele vem tratando sobre o Evangelho. Ele é um pregador do Evangelho. Ele fala sobre a história do Evangelho antes mesmo que ele fosse chamado para a pregação do Evangelho. Ele fala que a igreja tem a missão de pregar o Evangelho. E ele expressa o desejo de pregar o Evangelho pessoalmente aos irmãos em Roma. Versículo 11, ele deseja ver os irmãos, para comunicar a eles um dom espiritual, a fim de que os irmãos fossem confortados. Mas ele também queria ser consolado pela fé mútua. Paulo está desejando congregar-se com os irmãos em Roma, para edificar e também ser edificado. E ele diz que ele várias vezes havia projetado, porque ele queria ter frutos não somente entre os irmãos, mas também entre aqueles que não faziam parte da igreja. Paulo está dizendo que a missão dele não é pregar só para crente. A sua missão, apesar de desejar estar reunido com os irmãos para ser encorajado, é também ganhar almas fora das reuniões onde os irmãos faziam culto ao Senhor. No versículo 14 ele justifica isso. Não quero apenas pregar a vós, mas eu quero pregar a outros, pois eu sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Ele está dizendo, não importa a etnia ou o nível de intelectualidade, eu sou devedor dos homens. E o que eu devo aos homens? O Evangelho. É como se Deus entregasse o Evangelho a Paulo e dissesse, entregue o Evangelho aos homens. Então, enquanto não entregasse o Evangelho aos homens, Paulo se sentia devedor desses homens. E ele diz no 15 que ele está pronto a anunciar o Evangelho a também os irmãos em Roma. Paulo, por que você tem essa disposição de ser servo do Evangelho, pregar para nós e pregar para aqueles que não fazem parte de nós? Ele diz, eu tenho essa disposição, versículo 16, porque eu não me envergonho do Evangelho. A expressão eu não me envergonho do Evangelho também pode ser expressada como, o Evangelho não me ofende. Eu aceitei a mensagem do Evangelho. E que tipo de mensagem é essa que pode me ofender no Evangelho? É que só o Evangelho é poder para a salvação de quem crê. Não é pelo que o homem faz, não é pelo que eu faço,
mas é pela mensagem do evangelho. Essa mensagem ofende, essa mensagem humilha o homem. E Paulo diz: mas eu já me submeti, os aguilhões me feriram até que eu me submetesse, porque no evangelho se descobre a justiça de Deus, de fé em fé. Não é simplesmente o juízo que julga e destrói o pecador. Não, Paulo está falando do evangelho que justifica. E de que modo o homem se torna justificado diante de Deus, Paulo? Simplesmente pela fé, porque está escrito: o justo viverá da fé. Quando Paulo vem fazendo um tratado do evangelho, o que por muitos teólogos romanos é considerado o compêndio teológico do evangelho, a carta poderosa da fé, depois que ele apresenta o evangelho, ele vai mostrar quem precisa do evangelho. Ele vai mostrar as características dos gentios perdidos, porque ainda não se submeteram à mensagem do evangelho. Não são inexcusáveis, indesculpáveis. Esses homens estão debaixo de juízo, estão debaixo da ira de Deus. É por isso mesmo que eles precisam do evangelho. Então, a partir do versículo 18, Paulo vai expressar o perfil de quem precisa conhecer o evangelho. Na visão de Paulo esse é o perfil de quem precisa conhecer o evangelho. E dentro do tema que me foi proposto, eu quero chamar esses homens que precisam se submeter ao evangelho de removedores de marcos divinos. Olha que diz o versículo 18: do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade e injustiça dos homens que detêm, que suprime a verdade em injustiça. Paulo está dizendo que a ira de Deus não é algo que se manifestou ou se manifestará. A ira de Deus está se manifestando agora. Deus se irou ontem, Deus se ira agora, e Deus vai se irar amanhã. Do céu se manifesta a ira de Deus. Contra o quê? Contra toda impiedade, contra toda injustiça dos homens. Você percebe agora no texto que a remoção dos marcos divinos, a remoção daquilo que Deus estabeleceu, começa sendo apresentado por Paulo como impiedade, ou seja, prática de ímpios, injustiça, ou seja, perfil ou característica de não dar a Deus o que ele merece, como também não deixar transparecer aos homens o que lhes é devido. E o que pode ser transmitido aos homens ou deixar transparecer aos homens o que lhes é devido? A verdade. E o que os homens fazem com a verdade? Suprimem a verdade, diminuem a verdade, escondem a verdade. Agora entenda o 19. O que de Deus se pode conhecer, neles se manifesta, porque Deus lhes manifestou. Neles quem? Na criação, nas coisas criadas, versículo 20. As suas coisas invisíveis, ou seja, as coisas de Deus, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entendem claramente, se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Paulo está dizendo que o problema do homem não é conhecimento. Qualquer professorzinho comunistinha dessas faculdades ideológicas vão lhe dizer que o problema do homem é educação. Se dermos a educação à sociedade, vai ficar tudo perfeito. O problema do homem não é o conhecimento, não. O que o homem pode conhecer de Deus está exposto na criação, está exposto na natureza. O problema do homem é sua rebelião. O problema do homem
é sua natureza caída. O problema do homem é não reconhecer que ele é pobre, miserável, cego e nu, e merecedor da ira de Deus. O problema do homem não é necessidades básicas. O problema do homem não é como você se sente hoje. Posso te dar um abraço? Posso fazer um coraçãozinho para você? Não. O problema do homem é que ele é inimigo de Deus. O problema do homem é que ele é caído, mas Deus, em sua graça, apresenta ao homem a solução. Através das coisas criadas, ele está dizendo: vocês são caídos, mas eu posso levantar vocês. Através da criação, ele está dizendo: vocês são dependentes da minha graça, e eu tenho a graça. Porque Deus não precisou da fé de ninguém para criar todas as coisas. Você não viu Deus consultando a fé? Você crê que eu posso criar todas as coisas? Não. Ele simplesmente começou a dizer: haja, e tudo houve, porque Ele é soberano. Então a criação está dizendo: há um Deus que é soberano e o homem nada é. Há um Deus que é criador e o homem é criatura. Mas o que eles fazem? Ao invés de se submeterem ao conhecimento que a natureza oferece, ao invés de se submeterem à pregação silenciosa da natureza, eles começam a remover o que Deus estabeleceu. Em primeiro lugar, versículo de número 21 a 23. Tendo conhecido Deus, não o glorificaram como Deus e não lhe deram graças. Antes, em seus discursos, se desvaneceram. Olha que interessante. Não glorificaram a Deus pelo que Ele é. Não lhe dão graças pelo que Ele faz. Em seus discursos se desvanecem. Ao invés de glorificarem a Deus pelo que Ele é, ao invés de darem graças pelo que Ele faz, porque os homens usufruem da natureza que apresenta a Deus, eles falam contra Deus. Eles pregam contra Deus, usufruindo da natureza que prega em favor de Deus. Em seus discursos, eles são inteligentes, sabedoria dada pela graça comum. Eles fazem pesquisas científicas. Se conseguem fazer pesquisa científica, é porque o mundo criado é ordenado. Mas esse Deus que tudo criou e é anunciado a eles pela criação, é negado pelos discursos deles, é rejeitado pelas palavras deles. Em primeiro lugar, eles removem a glória do Criador e estabelecem glória a criaturas. 23. Mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível. E eles vão descendo agora. Transformam a glória de Deus na imagem de homem, aves, quadrúpedes e répteis. Ou seja, alguém que anda como eu. Depois, seres que têm duas asinhas. Depois, vamos adorar seres que têm 4 patinhas. Depois, vamos adorar seres que rastejam. Deus cria o homem para adorá-lo, mas Ele muda a glória que é dada ao Criador, remove a adoração centrada no Criador e estabelece essa glória em criatura. Mas qual é o primeiro perfil da criatura que Ele remove a glória do Criador e coloca uma glória de criatura? Ao perfil dele. Olha só, imagem de Deus o remove e coloca a glória à semelhança do homem corruptível. Por que eles rejeitam adorar a Deus? Porque Deus não se manipula. Então eles transferem a glória a alguém que eles podem manipular, trazendo glória para si. Quando eles não aceitam mais trazer glória para si, eu sou, eu tenho, eu posso, esse é o problema do homem. Ele então começa a dar glória para o que ele pode manipular: as aves, os animais e os répteis. Então os homens se submetem àquilo que eles manipulam, porque a Deus ninguém manipula. Eles se submetem àquilo que eles controlam, porque a Deus ninguém controla.
Então eles removem a glória do Criador e estabelecem glória a criaturas. É realidade, mas não é novidade. Êxodo 32 a 33, o que é que fizeram? Um bezerro de ouro, e Arão disse: amanhã será festa ao Senhor. Mas era o bezerro que seria cultuado. Mas estão dizendo que a festa ao Senhor seria dada enquanto o bezerro era adorado. Ou seja, algo que eu posso colocar minha mão e manipular, algo que eu posso controlar. Segundo Reis 18:4 diz que os homens adoravam a serpente, uma imagem de uma serpente que Moisés havia levantado. Olha só, e lhe chamaram Neustã. Tiraram a glória dada ao Criador e começaram a dar glória à criatura. Removeram o marco da adoração ao único Deus e começaram a glorificar criaturas. Ezequiel 8:16, o profeta disse: fui levado ao átrio interior da casa do Senhor, e eis que a entrada do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar, perto de onde os ministros serviam, haviam cerca de 25 homens, de costas para o templo do Senhor e com o rosto para o oriente, adorando o Deus Sol. Ou seja, na concepção deles, o Sol é Deus, quando o Sol é simplesmente uma criatura dentro da casa de Deus. O sacerdócio falido, porque estava dando glória a coisas, a criaturas, ao invés do Criador. E não é assim nas religiões não cristocêntricas. Dão glória para qualquer tipo de imagem, dão glória para qualquer tipo de homem, mas não conseguem glorificar o Deus que é invisível, porém real. Por quê? Por causa desse marco que foi removido. Vamos remover a glória dada ao soberano e vamos estabelecer glória a criaturas. Por quê? Porque criaturas a gente pode manipular, e querem fazer isso através de pregações e músicas antropocêntricas. Exemplo: dê glória, porque hoje é a noite da sua alegria, quando na verdade Deus quer entristecer. Dê glória, porque hoje é o dia da cura, quando na verdade Deus vai ferir. Dê glória, porque hoje Deus vai abrir a porta, quando na verdade Deus vai fechar. Ou seja, diga glória, que é uma palavrinha mágica, e esse Deus vai ser manipulado por essa palavrinha mágica. Aí começam a se frustrar, porque Deus não é manipulado pela adoração de ninguém. Deus não se move porque eu dou glória, 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 glória. Não, irmão. Ele é adorado em si mesmo. Ele não precisa que eu o exalte para ele ser exaltado. Ele já é exaltado em essência. Então, não pense que você pode manipular Deus. Uma irmã disse ao pastor Josué Brandão: pastor, hoje eu coloquei Deus na parede. O pastor disse: a irmã coloca uma aranha. Jeová nunca. Eu fazia uma campanha toda quinta-feira à tarde. Essa palavra campanha entrou em nosso meio. E toda quinta eu estava pregando. E eu pregava cruz, sangue, juízo final. Uma irmã chegou para mim e disse: pastor, essas mensagens não combinam com a minha campanha. Eu disse: e o que a irmã quer? Ela disse: eu estou fazendo uma campanha para Deus me levar. Eu disse: é aí que combina mesmo. Mas por que a irmã quer que Deus te leve? Ela disse: eu sou uma fracassada, derrotada. Eu não consigo ser santa. Eu não consigo vencer o pecado. Então eu quero que Deus me leve. Eu disse: não, irmã, Deus não vai te levar. Ela: por quê? Eu falei: porque céu não é lugar de fracassado. Céu não é lugar de derrotado.
Ela olhou e disse: nem Deus tem pena de mim? Eu disse: não, Deus não trabalha com esse tipo de sentimentalismo barato, que você dá seu envelope e você conquista ele, que você faz 7 quinta-feira e você conquista ele. Esse não é Cosme e Damião, que você dá uma oferenda e espera fazer o que você quiser. Não, quem adora a Deus sabe que quem manda é ele, quem decreta é ele, você não decreta nada. Pastor, Deus não me ama. Eu disse: Deus não te ama para fazer o que você quer, porque Deus ama a si mesmo, minha irmã. Ela disse: eu não estou entendendo. Eu falei: eu vou te explicar. O profeta Isaías e o salmista disse: o Senhor nos perdoa por amor ao nome dele. Não tem esse altruísmo falso em Deus, e até nós ele ensinou isso: ame o próximo como a ti mesmo. Deus só te ama porque ele se ama. Deus só faz alguma coisa por nós por amor ao nome dele. Irmão, você tem que entender que tudo que é feito em nós ou por nós é pela graça. Se não é só para a glória dele, ele não vai transferir a glória para ninguém. Então não pense que você vai manipular Deus com seu jejum. Não pense que você vai manipular Deus lendo alguns versículozinhos. Não, não e não. Todo o nosso culto é graças pelo que ele faz e glorificação por quem ele é, nunca para mudar Deus. Você não ora para convencer Deus a fazer o que ele não quer. Na realidade, quando você ora para se submeter ao que ele quiser, porque Deus não é homem, Deus não é réptil, Deus não é quadrúpede, Deus não é nenhuma imagenzinha que os homens carregam para lá e para cá e precisa limpar com a flanelinha. Não, ele não é manipulável, ele não é dominado. A oração não é para você apresentar uma lista e dizer assim: Deus, eu já coloquei meus desejos, assina aqui embaixo. Não, 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 não. Oração é você colocar a lista em branco e dizer: preenche que eu assino embaixo. Seja feita a sua vontade. Obrigado. Por isso que igrejas falsas de pastores falsos que pregam um falso evangelho estão lotadas de pessoas vazias de Deus. A igreja que prega a soberania de Deus, irmão, nesse último tempo vai sofrer e muito. E pelo amor de Deus, soberania de Deus não é calvinismo, é Bíblia. Removem a glória dada só ao Criador e estabelecem glória a criaturas. O catolicismo sabe disso, o Papa sabe disso, o padre sabe disso, mas não ensina que Maria merece respeito, só Jesus merece adoração. Cada imagem dos santos apóstolos, você pode ter a lembrança de homens que merecem respeito. Oração não, adoração não. Já morreram. São Pedro, São João, São Tiago, deixa os bichinhos descansar. Já morreram, deixa os bichinhos descansar. Segundo lugar, removem a verdade para honrar a mentira. Versículo de número 25. Mudaram a verdade de Deus em mentira, e assim serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Claro, Paulo continua ainda na idolatria, porque todo ídolo é uma mentira. Mas se idolatria é pecado, todo pecado também é uma mentira, porque ele promete alegria, mas o fim é a tristeza. Então o que os homens fazem? Removem a verdade e estabelecem a mentira. Salmo de número 4, verso 2. Ó filhos dos homens, até quando convertereis a minha glória em infâmia?
Até quando amareis a vaidade e buscareis a mentira? O homem ama tanto a mentira, porque é fácil de se conquistar com a mentira. É fácil de crescer com a mentira. Por quê? Porque a maioria das pessoas não tem discernimento. A maioria das pessoas gosta de coisas fáceis e rápidas. E com a verdade nada é fácil e nada é rápido. Agora, com a mentira, sim. Como os homens são acostumados com a mentira, haverá um tempo que o próprio Deus lhes entregará a isso. Perito em escatologia aqui é o pastor Ciro, mas está escrito, e ele concorda, 2 Tessalonicenses 2,11. Por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam na mentira. O anticristo será uma permissão de Deus para quem ama a mentira. Quem ama a verdade quer Cristo. Quem ama a mentira é servo do anticristo. Assim como a mentira é anti-verdade, o anticristo é contra Cristo, anticristo. Então quem ama a verdade automaticamente se opõe à mentira, e quem ama a mentira automaticamente se opõe à verdade. E como o homem sempre amou a mentira, chegará um tempo que Deus remove o povo da verdade da terra e os deixará simplesmente com o homem da mentira. Verso 12: para que sejam julgados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na iniquidade, que é pecado consciente. Versículo 10: e com todo o engano da injustiça ele virá para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Minta para os homens e você será aplaudido. Adocique o evangelho com as mentiras que os homens querem ouvir e você será aplaudido. Exponha a verdade e você será rejeitado. Por quê? Porque os homens têm prazer em remover a verdade para honrar a mentira. O Salmo 51:6, o salmista disse: Deus ama a verdade no íntimo. Salmo 100, verso 5 diz: o Senhor é bom, eterna a sua misericórdia, e a sua verdade se estende de geração a geração. O Salmo 119, verso 51 diz que Deus está perto de todos aqueles que creem que sua palavra é a verdade. Adão abriu mão da verdade que Deus lhe havia dito: quando comer, morre. Abriu mão da verdade para acreditar na mentira da serpente. Geazi mente em nome de Eliseu para receber riquezas de Naamã. Ficou leproso. Ananias e Safira mentem na hora da oferta. E quem foi que matou os dois? Consolador. Lembra? Tem uma pombinha branca voando nesse lugar. A pombinha matou. Porque a mentira é uma afronta ao caráter de Deus. Os homens precisam do evangelho para que possam aprender a honrar a verdade. Irmão, a mentira sempre terá que ser enfeitada para ela gerar impacto. Leve o doente no curandeiro, e um monte de planta, um monte de galho, um monte de cipoada no doente. Leva no macumbeiro, irmão, um monte de sangue de bode, sangue de galinha, e um monte de tambor, e aquela barulheira e bagunça toda. Por quê? Porque a mentira tem que ser enfeitada para gerar impacto. Olha o falso pregador. Ele tem performance, ele tem a hora certa de aumentar o fundo musical, ele sabe a hora certa da frase de efeito, ele manda pegar na mão, pegar na bochecha, ele sabe gritar para ver se move o público, porque a sua mensagem nunca moveu o coração de quem ama a verdade. A mentira tem que ser enfeitada para gerar impacto, mas a verdade não.
A verdade é simples: filho de Jairo, ressuscita. Filho da viúva de Naim, ressuscita. Lázaro, vem para fora. A verdade, quanto mais simples, ela é impactante. Irmão, na simplicidade do evangelho, o pentecostalismo chegou onde chegou. Só que a minha geração gosta muito de quem tem aparência. Se eu vou indicar um pregador para certos líderes de jovens aí, ele é engraçado. Pregador não é palhaço, púlpito não é circo. A mensagem da verdade precisa voltar a ser pregada. A outra pergunta é: quantos seguidores ele tem? Tira a verdade para colocar mentira. Porque se colocar um teólogo de verdade, um pregador de verdade, com 200 seguidores, não presta para o meu congresso. E esse aqui tem 200 mil. Mas se compra seguidor, é fake, é falso. Mas tem moral, porque o que importa é a aparência. O que importa são os números. Lembra? Jesus chegou lá em Gadara e perguntou assim para o jovem: qual o seu nome? Jesus pergunta por identidade e a resposta foi: somos muito, legião. Jesus pergunta por identidade e a resposta vem na quantidade. De que igreja você faz parte para querer pregar na minha igreja? Eu tenho 300 mil seguidores. Tá, você cuida de qual igreja para você estar criticando a igreja no Brasil? Eu tenho 500 mil inscritos no canal. Você tem quanto tempo de casado para querer falar sobre casamento? Não tem vida, não tem história. Você já construiu o que para ficar criticando as Assembleias de Deus? Eu saí de lá. Então eu entendo porque eu saí de lá. Gente, deixa o seu like aí. É contra o pastor que fala do dízimo, mas ele pede o like que vai dar dinheiro para ele através da fofoca dele, do pastor. Olha, eu saí de lá, então eu sou ex-assembleano. Como eu saí de lá, eu tenho moral para falar. Bestalhado, é o contrário. O fato de você ter saído daqui não quer dizer que você tem moral para falar quem está aqui. Só quer dizer que os que saíram de nós não eram dos nossos. A capa caiu. Foi apenas isso, irmão. Eu sei que a igreja tem seus problemas, eu sei que a igreja tem seus defeitos, mas é melhor a verdade exposta dos nossos defeitos para quem pode nos ajudar, do que você querer se levantar com essa síndrome de Messias, pensando que sua crítica vai resolver alguma coisa. E o que é que eles usam para criticar a igreja? A Bíblia. Mas quem foi que colocou a Bíblia na mão deles? A igreja. Receberam a Bíblia por causa da igreja e usam a Bíblia para criticar a igreja. Você não tem moral nenhuma para falar da igreja usando a Bíblia, que foi a igreja que te deu. Porque a Bíblia foi escrita pela igreja e para a igreja. O autor inspirou a palavra para a edificação da igreja. O que é o Antigo Testamento? A palavra de Deus inspirada à igreja do Antigo Testamento, a congregação do Senhor, o povo do Senhor. O que são os evangelhos? A vida de Cristo, pregação, morte e ressurreição aos primeiros cristãos. O que é Atos? A palavra de Deus da igreja e para a igreja e sobre a igreja primitiva. Carta aos Coríntios, igreja de Deus em Corinto. Carta aos Gálatas, igreja de Deus na Galácia. Carta aos Efésios, igreja de Deus em Éfeso. Então a Bíblia é um instrumento da igreja para a igreja, um presente de Deus dado à igreja, e alguns se valem daquilo que a igreja deu a eles para falar contra a igreja. É por isso que nada são, e a igreja continuará sendo quem é, porque ela não se submete à mentira dos homens, ela continuará valorizando a verdade de Deus. Ai, Jesus, cheguei aqui. Deixa eu beber água. Me ajuda, gente. Porque ler Romanos 1 já assusta um grupinho que barulhento aí no Brasil.
Primeiro lugar, removeram a glória do Criador e deram glória a criaturas. Segundo lugar, removeram a verdade para estabelecer e honrar a mentira. Terceiro lugar, removeram o padrão de Deus para a família, da heterossexualidade, e estabeleceram a homossexualidade. E Paulo diz, versículo de número 26 a seguir: pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o uso natural no contrário à natureza. Semelhantemente também os varões, que era para ser macho, deixando o uso natural da mulher, ao invés de se apaixonar pela mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, macho com macho, varão com varão, cometendo torpeza, recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, Deus os entregou a esse sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Ou seja, já estamos cansados de homem e mulher apenas. Já cansamos desse padrão que Deus estabeleceu. Aí, irmão, desde Levítico, Deus vem dizendo: não se comportem conforme os cananeus. Olha o que eu fiz lá em Sodoma. Os homens de Sodoma, junto com jovenzinhos, meninos, cercaram a casa de Ló, querendo ter relação sexual com os anjos. É para você ver como que o diabo há muito tempo já tem projetado manchar, sujar, contaminar as nossas crianças. Sim, irmãos, o diabo há muito tempo vem lutando contra a família, e os homens vêm removendo o marco da família, o limite que Deus estabeleceu. Se alegrem, formem famílias, porém o limite é homem e mulher, mulher e homem. Mas eles removem o plano estabelecido lá na criação. A homossexualidade é uma afronta ao Criador. A homossexualidade é uma prática que diz a Deus: Deus falhou, nós sabemos mais, nós sabemos o que é melhor. Enquanto a minha geração, que ama a mentira mais do que a verdade, chama homem com homem e mulher com mulher de a nova família, casal homoafetivo, casal gay, orgulho LGBT ou par gay, você abre a Bíblia em Romanos 1 e Paulo diz no 24, imundícia. 24, desonra ao corpo. 26, paixão infame. 26, antinaturalidade. 26, contrariedade à natureza. 28, torpeza. 28, erro. Ou seja, aquilo que a nossa geração em que vivemos e está contra nós estabelece como natural, a Bíblia diz, é antinatural, é contrário ao que Deus projetou. E não tem esse negócio de inventar Bíblia gay para pregar para gay. Não existe evangelho gay, não existe evangelho para macho, não existe evangelho para fêmea, nem para criança, nem para adolescente. A Bíblia diz que o evangelho é eterno. A mesma mensagem para o hétero é a mensagem de Deus para quem vive na prática da homossexualidade. Qual é? Arrependei-vos. Renuncie a si mesmo. Tome sua cruz, siga Jesus,
Não há pecado que Ele não perdoe, não há queda que Ele não possa mudar, não há passado que Ele não possa apagar. Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Não há mancha que o sangue de Jesus não possa purificar. A igreja ainda crê que Jesus transforma. Então, se a Bíblia diz que é pecado do mesmo modo que é pecado o adultério. Do mesmo modo que quem vive na prática da homossexualidade vai ser julgado por Deus, você que tem sexo fora do casamento com sua namoradinha, com seu namoradinho, também vai para o inferno do mesmo jeito, irmão. Não viva como prostituta, minha filha. Não viva como prostituto, meu filho. Mas pastor, a prostituta recebe para ir para a cama. Eu não, a diferença é que você é de graça. Até onde é sabido, só existia 2 sexos, feminino, masculino. Mas em Nova York, não se pode mais dizer que só há 2 tipos. São 31 tipos de gêneros. No Reino Unido, quando se abre uma conta no Facebook, você tem que procurar qual é o seu gênero, porque o Facebook apresenta 70. O que é isso, irmãos? A remoção do que Jesus confirmou e o Pai estabeleceu: macho, fêmea. Já passaram dos limites. O filho do Superman apaixona por um menino. A Frozen apaixona por uma mulher. O mundo tem que ser um sistema organizado de lá para cá. E o que é o alvo? Qual é o alvo primário? A família. Porque eles dizem: nós vamos doutrinar seus filhos. E eu, como pai, se não tiver tempo para abrir as escrituras e evangelizar o Eliseu filho, porque não é filho, não é porque é filho de crente que é neto de Deus, tem que evangelizar. Esse dia ele estava meio desviado. Estava meio desviado, pastor. O meu filho estava 2 aninhos, 3 palavrinhas só. Não, 3 palavrinhas não. Era um homenzinho torto não. Olha, amor, tá desviado, vem cá. Cantinho do castigo. Vai ler o Salmo 119 com o papai agora. Repete. Porque se eu não tiver tempo para os meus filhos, para lhes expor as escrituras, o diabo terá com eles toda a eternidade. Evangelize seus filhos, pais. Ah, mas pastor só vai para a igreja chorando. E daí? Mas vai, é a natureza caída. É Adão lá dentro. É Adão lá dentro. Eu sou baiano, pastor Altair, pastor Ciro. Então é 6 filhos. Elias, Eliseu, Tiago, Daniel, Felipe e Kézia. Minha mãe vinha com cipózinho, pastor Daniel. Aí a gente ia dando uns passinhos para trás, para correr para casa da tia. Minha mãe, tô de olho, tome na canela. Abra a Bíblia, Deuteronômio 6 te manda expor as escrituras aos seus filhos. Não ponha coisas más diante dos seus olhos. Cuidado com aquilo que você assiste. A mentalidade das nossas crianças estão sendo atacadas. Porque os homens removeram o padrão de Deus para a família. Estão estabelecendo outros métodos que não os de Deus. E atingindo a família, atinge-se a igreja. 4º lugar para a gente caminhar para a conclusão: removeram o conhecimento de Deus. Versículo de número 28.
Como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, Deus os entregou a um sentimento perverso. Olha só, não se importaram de ter conhecimento de Deus. Lembra que desde os primeiros versos, Paulo vem dizendo: a criação apresenta algum tipo de nível de entendimento que o homem pode ter de Deus. E qual fonte de conhecimento os homens rejeitam? E a gente conclui, Romanos capítulo 1, versículo 2. Paulo disse que o evangelho já havia sido prometido pelos profetas nas santas escrituras. Abrir as escrituras em muitos locais é crime. Em um ônibus em Portugal, eu abri a Bíblia para ler, o motorista parou o ônibus, veio até mim e me ordenou que fechasse a Bíblia. Os homens rejeitam o conhecimento oferecido pelas Escrituras. Segundo lugar, versículo de número 8, Paulo diz: dou graças acerca de vós, porque em todo o mundo é anunciada a vossa fé. Segundo, eles rejeitam o conhecimento pelo testemunho de fé dos nossos irmãos. Quantos médicos ouvem a irmã contar o testemunho? Já 2 a 3 médicos ouviram minha esposa contar testemunho que ele havia desenganado ela ou a mãe dela. A minha esposa em lágrimas contando o testemunho e eles expressando dúvida, incredulidade. Paulo diz que a fé dos irmãos em Roma estava sendo anunciada no mundo inteiro, mas nesse mesmo texto ele diz que os homens rejeitam o conhecimento de Deus. Quantas vezes você já contou seu testemunho e sua coleguinha riu de você? O funcionário lá na empresa riu de você, o patrão riu de você, porque os homens rejeitam, eles removem qualquer tipo de conhecimento de Deus, estudem qualquer coisa, menos Deus. Esses dias eu conversando com o pastor Altair Germano, enquanto ele denunciava teologia liberal e ensinos anticristãos em faculdades teológicas, eu expus a ele, eu mostrei a ele que numa faculdade onde eu estava estudando esquerdismo, comunismo sendo ensinado, e o professor nem tinha a cara de pau em dizer: essa é a visão deles, mas a nossa é essa. Não, eles estabeleceram aquele ensino como verdade. Ali eu estava vendo ser removido o conhecimento de Deus. Porque se em Gênesis 3 a serpente estava no paraíso, hoje a serpente está em muitas faculdades teológicas. É por isso que você precisa pedir conselho onde estudar, perguntar ao conselho teológico da sua igreja onde aprender, voltar a valorizar a escola dominical, porque o testemunho dos nossos irmãos que também ensinam, que também falam de Deus, tem sido desprezados, irmãos. São motivos de riso. Por quê? Porque os homens removem todo tipo de conhecimento sobre Deus. Versículo 11, olha o que Paulo diz: desejo ver-vos para comunicar convosco algum dom espiritual, a fim de que sejais confortados. Olha o que Paulo diz no 12: para que eu também seja consolado. Paulo está dizendo, quando a igreja se reúne, eu ensino ela e ela me ensina. Quando a igreja se reúne para cultuar, um ensina o outro, um edifica o outro, e os homens rejeitam esse conhecimento mútuo, essa edificação mútua que é anunciado com a igreja reunida. Ninguém está aqui simplesmente porque gosta do ambiente, mas porque sempre alguém tem algo a acrescentar a nós. Mas os homens rejeitam, eles fazem de tudo para fechar a igreja, eles reclamam de volume de som, se a igreja passa do horário, tem a regra, tem a lei que funciona muito contra a igreja, mas não contra outros
ambientes. Por quê? Porque a igreja reunida expressa conhecimento de Deus. Versículo de número 14, Paulo diz: eu sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como aos ignorantes. Ou seja, como eles são gregos, como eles são sábios, Paulo vai pregar a eles, e muitos deles vão rejeitar o conhecimento de Deus oferecido pela pregação simples do Evangelho. Você já tentou falar de Jesus, você já abriu a Bíblia para expor o conhecimento de Deus a alguém, mas eles removem todo o conhecimento de Deus. Pastor Ronaldo Fonseca, um dia conversando comigo, disse: querem tirar da Bíblia toda palavra pecado, e um dia vão tirar a oração de Mateus 6 das escolas. Ele disse isso para mim, deputado federal, pastor Ronaldo Fonseca. Eu tinha 12 anos de idade. Sim, é verdade, em muitas e muitas escolas não se ora mais o Pai Nosso. Em várias escolas, França e Estados Unidos, não se pode mais comemorar o Natal, falar de Jesus. Por quê? Porque os homens estão removendo todo tipo de conhecimento de Deus. Versículo 20 diz que as coisas invisíveis, a partir da criação, são apresentadas aos homens, e eles também rejeitam, removem todo tipo de verdade ou exposição que possa trazer conhecimento sobre Deus. Aí o versículo 21 diz assim: tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus. Como que eles conheceram Deus? Através da criação, através da natureza, e mesmo assim rejeitaram esse Deus. Só que eu não posso concluir a minha mensagem com problema. Eu apresentei o problema, que são as remoções dos marcos. Mas pastor, onde está a solução? Eu vim aqui nessa noite mostrar o problema da nossa sociedade, o problema contemporâneo, que são as remoções. Quem está me ouvindo diz amém. São as remoções do que Deus estabeleceu. E qual é o resultado disso? Para eu chegar na solução, para a gente dar um glória lindo para Jesus. Versículo 29, resultado de se remover a glória do Criador, resultado de se remover a verdade e colocar a mentira, resultado de se remover a heterossexualidade e estabelecer a homossexualidade como norma para muitos. Quarto, resultado de se remover o marco daquilo que gera conhecimento de Deus. Versículo 29, me escute bem: assim eles estão cheios de iniquidade, fornicação, malícia, avareza, maldade, inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo eles murmuradores, difamadores, aborrecedores, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes a pai e mãe, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis e sem misericórdia. Qual é, pastor, mais resultado? 32, conhecendo a justiça de Deus. Que justiça? São dignos de morte quem pratica tais coisas. Irmão, eu não vim aqui disposto a empolgar vocês, senão eu pregaria repetida a mensagem que eu preguei ontem. Eu vim aqui honrar o tema de vocês, fazendo a gente pensar o que está acontecendo com a nossa nação, fazendo a gente pensar o que está acontecendo com o evangelicalismo brasileiro.
E a gente não pode fugir do resultado. O que está acontecendo no Brasil e no mundo é isso. Os marcos estabelecidos pelos nossos pais, pelas escrituras sagradas, pelos pais da igreja, apóstolos, pais da igreja, pré-reformadores, reformadores e avivalistas. Os marcos que foram estabelecidos estão sendo removidos e a igreja não pode dormir. A igreja tem que mostrar o erro, a igreja tem que mostrar o resultado, ou seja, eles vão se apodrecer em pecados ou Deus vai matá-los. Está aí no versículo de número 32. São dignos de morte. Agora aqui complica. Moça, rapaz, igreja, casais, família. Esse texto me confronta. Olha o que diz o versículo 29. São dignos de morte não apenas aqueles que fazem, mas aqueles que concordam com quem faz. E eu não estou lendo Gênesis, nem Levítico, para depois você, o web crente, ficar dizendo que eu só prego Antigo Testamento. Isso aqui é a carta da graça, é a carta da fé. E a carta da graça está dizendo: quem vive removendo os marcos que Deus estabeleceu é digno de morte. Quem não conhece Deus para adorá-lo, porque rejeita esse conhecimento, vai conhecê-lo no juízo final para ser julgado. Quem não reconhece Deus como digno de adoração, vai conhecer Deus como único digno de destruí-lo. Quem não busca Deus porque necessita, será achado pelo juízo que merece. O homem não merece conhecer Deus, mas se ele rejeitar esse conhecimento que não merece, mas precisa, ele vai receber apenas o que merece: a morte. E depois da morte, a segunda morte. Chore mesmo, porque tem parente nosso debaixo dessa palavra. Chore, porque tem vizinho teu debaixo dessa palavra. Eu não estou aqui mandando ninguém endurecer a testa e sair só falando por aí o problema, porque se eu só encontro problemas, eu não passo de um fofoqueiro gospel. Deus não usa como profeta quem não tem coração de sacerdote. Eu não prego essa mensagem com ironia. Quem quiser, eu lhe mostro aqui o meu iPad, tantos e tantos esboços que eu fiz, quantas e quantas mensagens que eu poderia transmitir aqui a vocês, até porque está escrito aí, livre. Mas Deus lançou o anzol e me pescou e disse: prega isso. Fala a verdade que eu estou te mandando. E se tiver algum removedor dos marcos que Deus estabeleceu aqui, Deus está te dando a chance hoje de devolver, colocar no lugar, voltar para o limite que você ultrapassou. Senão, vai chegar o dia, o momento que não haverá mais tempo. Pastor, mas cadê a solução? Deixa eu perguntar para quem está ligado: está preparado para dar glória a Deus? Deixa eu perguntar para quem está ligado: deu para entender a mensagem? Os homens removerem os marcos estabelecidos é um problema ou não é? Eles removem ou não? Pergunta para mim, pastor: quem é a solução?
Eles desprezam a igreja, xingam a igreja, estão contra a igreja. Não adianta, é só a igreja que tem a palavra da salvação para eles. É só a igreja que tem o caminho em Jesus para eles. Eu sei que você está entendendo, então deixa eu ser mais claro. Onde o diabo quer impor glória à criatura, a igreja se levanta e diz: não a nós, Senhor, mas só ao teu nome glória. Só ao teu nome glória.